Dia 14. Quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Isaías, capítulo 8, versículo 17. Deus é real, não importa o que você sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração e louvor a Deus, apesar da dor, dar graças durante provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Filipe observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidades e distanciamento. E, no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Isso está em O Deus, página 234. E aí a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação, momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus com a noite escura da alma. Henry chamava-os mistério da ausência. Por sua vez, A.W. Tozer dominava-se o mistério da noite. Os outros mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Isso está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava a aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Isso está em Salmo capítulo 10, versículo 1. Por que te esqueces de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Isso está em Salmo, capítulo 22, versículo 1. Por que me abandonaste? Isso está em Salmo 43, versículo 2. É óbvio que Deus não abandonará realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Isso está em João, capítulo 14, versículo 16 ao 18. Mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Isso está em Isaías, capítulo 45, versículo 15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido em nossa vida em pleno combate. Freud
descreve o que acontece. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. De repente, o diabo. Mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece, jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que vai acabar? Você tem a impressão que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absurdo desespero, você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte de provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter ciência disso deu esperança a Jó, no momento em que não podia sentir esperança de Deus em sua vida. Ele declarou: vou para o Oriente, mas lá não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volte-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Isso está em Jó, capítulo 23, versículo 8 ao 10. Quando Deus está distante, você pensa que Ele está zangado ou que está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com Ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflitos com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Isso está em Salmo, capítulo 51. Contudo, frequentemente, este sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e confiar nele mesmo quando não sente sua presença, nem há evidências visíveis de adoração divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar Deus. Eles buscam sensações se elas ocorrem. Concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam a sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo que você saiba que Ele existe, mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato e a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente,
mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele. Não tanto que eu sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem a nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso acontece em Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócios, saúde e todos os seus bens. E, o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contrato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto na terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 20. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho que falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Isso está em Jó, capítulo 7, versículo 11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Jó, capítulo 29, versículo 4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indignações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Por isso falei, estou completamente arruinado. Isso está em Salmo, capítulo 116, versículo 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus permitia expor todos os seus sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, Ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para minha vida. Assim disse Raymond. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Capítulo 10, versículo 12.
Ele é todo-poderoso. Capítulo 37, versículo 5. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Capítulo 23, versículo 10. Ele está no controle. Capítulo 31, versículo 4. Ele tem um plano para a minha vida. Capítulo 23, versículo 14. Ele vai me salvar. Capítulo 19, versículo 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não em suas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se pegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que meu pão de cada dia. Isso está em Jó, capítulo 23, versículo 12. Essa confiança na palavra de Deus fez que Jó permanecesse fiel. Ainda que nada fizesse sentido, sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Isso está em Jó, capítulo 13, versículo 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto. Por causa do que Cristo fez por nós na cruz, o Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos dos detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perca de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras que podem descrever as trevas naquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade.
Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais perguntar por que motivo devemos ser gratos. Dia 14. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Jesus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. João, capítulo 6, versículo 38. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante?